Olá, tudo bem? Tem uma coisa que me incomoda muito no mundo do artesanato, que é uma pressão para a gente se tornar empresária. Parece que se nós não nos tornarmos empresárias do artesanato, o artesanato não é valorizado, o nosso trabalho não é valorizado. E eu acho que isso é uma pressão muito grande em cima de nós. Eu sou a Silvia e hoje, entre uma peça e outra, eu quero conversar com você sobre essa pressão de marketing que é feita sobre o artesanato, sobre a oferta de cursos que vão nos tornar artesã isso, artesã aquilo, e vocês podem já conhecer alguns deles. Eu não vou citar nomes aqui para não. Porque eu não estou falando de pessoas, de professores, eu estou falando da realidade que são esses cursos em cima de alguém que já trabalha com o artesanato. Eu não sei, você já comprou algum curso alguma vez que ensinasse a vender? Você já assistiu vídeos voltados para marketing de artesanato? Eu já assisti muitos, já comprei um curso, porque eu não sou muito de investir nessas coisas, mas na época da pandemia, como a gente estava vendendo bem menos também, né? Eu pensei, vou investir esse tempo que eu estou em casa, fico em casa, né? Vou investir esse tempo e vou comprar um curso. E aí eu comprei. Não era de alguém da minha área, era de alguém que trabalhava com papelaria, mas eu achei a estrutura do curso bem legal, eu gostei, né? Só que isso faz uns 4 ou 5 anos e é um curso que, embora ele fosse bem estruturado, bem organizado, ele ensinava estratégias para a gente se manter ativa no Instagram, no Facebook, ensinava a criar uma loja no Elo7, a tirar foto. Era um curso bem legal, até bem estruturado. Então ele foi útil para organizar algumas ideias, mas é um curso que hoje, se eu olhar para ele, ele vai ser completamente inútil, porque isso tudo mudou muito rápido. E eu acho que é um tipo de curso que nos ajuda a estruturar o nosso negócio. De alguma forma a gente precisa vender, então não é que nós não podemos ser empresárias de nenhuma forma. Só que o difícil é isso caber dentro do nosso trabalho, da nossa realidade. E é isso que eu não enxergo muito quando eu vejo alguns cursos por aí. Eu já assisti cursos também. Hoje vai ter um aulão. Tudo que você não precisa. Tá no curso pago, mas hoje eu vou te oferecer de graça. E aí eu também já assisti. E aí são tantas postagens por semana, são uma rotina, metas que você tem que atingir, porque você precisa cumprir essas metas, senão você não vai atingir o seu objetivo. E eu tentava fazer e me frustrava, achando que o problema era eu. Né? É como quando a gente compra aquele produto milagroso, né, principalmente aí para emagrecer, e ele não funciona, e depois a gente lê bem pequenininho lá no rótulo, lá você também tem que fazer exercícios e mudar a sua alimentação. Então, às vezes, esses cursos eles vendem esse chazinho milagroso como se só comprar o curso eu vou resolver todos os meus problemas. Então, eu não estou dizendo que os cursos sejam ruins, mas eu estou dizendo que muitas vezes eles são pesados para a nossa rotina de artesã. E eu já estou há bastante tempo por aqui, né? Eu já comecei há quase 10 anos, assisti muitos e muitos vídeos de tutoriais, muitos vídeos de marketing. Já tive fases no meu ateliê em que eu vendia muito bem e não estava nem dando conta e nem precisava postar em redes sociais porque estava fluindo tudo muito bem. Depois eu passei por uma fase em que eu achei que eu precisava correr para as redes sociais e dar um jeito porque as vendas estavam caindo e isso ia resolver meu problema. Então, como eu falo várias vezes aqui, eu acredito em ciclos, né? São várias fases que a gente passa. A fase que a gente está passando agora é de uma mudança de mentalidade das pessoas com relação ao mercado. Eu vejo muito aqui nas queixas de vocês, aqui nos comentários, que as pessoas estão priorizando itens mais rápidos e fúteis, importados, baratos, né? Como eu disse, talvez não seja o mesmo público. O nosso público que valoriza o artesanato, ele está em algum lugar, mas a nossa ponte para chegar nele é mais complicada. O artesanato sempre foi uma coisa. Algumas pessoas dizem que artesanato é para rico, é para elite. Eu não sei se é assim. Existem pessoas de menor poder aquisitivo que realmente valorizam, que pagam, que entendem que aquilo ali vale. Então isso é muito complicado da gente estabelecer. Né? É por causa da crise que as pessoas não estão comprando. As pessoas compram outras coisas.
né? A gente vai para a Serra Gaúcha aqui no final de semana, se não chegar cedo bastante para o restaurante, vai ter fila de espera. Então, as pessoas têm as suas prioridades. Mas o que eu tenho notado, voltando agora também para essa parte dos cursos que vendem essa facilidade, esse venda todos os dias, crie campanhas para tudo, né? Já segui muitas assim também, calendário de datas. Então, Dia das Mães nem se fala, né? Você tem que se colocar ali, tem que oferecer produtos para o Dia das Mães. Se for Dia da Criança também, já começa a fazer coisas voltadas para as crianças e já muda teu nicho, te vira. Dia dos Pais, Dia dos Namorados, vamos lá, tá fazendo crochê, te vira nos 30, inventa um crochê masculino aí, porque também tem que vender. E vai pro Natal e faz coisa de Natal. E no fim das contas a gente não dá conta de tudo isso. É mudar a nossa programação, é mudar a nossa arte o tempo todo e é buscar uma clientela muitas vezes diferente para cada evento. Então, eu já testei tudo isso, por isso que eu estou dizendo para vocês, né, que algumas coisas são um pouco demais. Eu não estou dizendo que elas não funcionam. Se você for do tipo que segue aqueles modelos, que precisa de uma estruturação assim para seguir, eu acho que é válido. Não estou dizendo aqui que os cursos não são bons. Mas eu tenho observado uma coisa que ao longo de todos esses anos que eu venho assistindo tutoriais, acompanhando muitas pessoas nessa área, que muitas delas eram artesãs, assim como nós, e por algum motivo elas passaram a vender a ideia de que o artesanato é facilmente vendável e que dá para ganhar muito dinheiro. Outro dia eu vi aí uma manchete, eu vendo um curso que te ensina a ganhar entre 5 e 10, faturar, tá? Entre 5 e 10 mil por mês. Essa pessoa era artesã. Se o artesanato dá tanto, a pessoa, né, mudou, por quê? E outro dia eu também vi uma coisa que me chamou muito a atenção, assistindo um vídeo aí depois dessa queda do Elo 7, e aí apareceram algumas pessoas novas para mim, e eu estava assistindo uma que falava justamente sobre alguma coisa de marketing no YouTube, enfim, eu assistindo, e de repente eu olho lá um comentário, esse nome eu conheço, é uma pessoa antiga no marketing e nos tutoriais, no marketing de ateliê e tudo mais, e ela se expôs ali de uma forma pedindo uma dica de marketing. Eu não vou expor aqui o nome, nem qual a dica que ela estava pedindo, porque daqui a pouco a pessoa pode ver e eu não quero dar indireta nenhuma, tá? Eu só me chamou a atenção que é uma pessoa que vende um curso para artesãs ganharem muito dinheiro, mas ela, para o seu negócio, estava ali ainda buscando ajuda. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem vende uma facilidade que não existe em nenhuma área. Se ela já não existe na área dos produtos industrializados, que a gente só precisaria pegar e revender, imagina numa área em que a gente precisa produzir, né, que é demorado, todo artesanato é demorado de alguma forma, precisamos produzir e ainda precisamos nos colocar como as influencers, de repente entrar em alguma trend aí de dancinha nas redes sociais para colocar o nosso produto. E se a gente não conseguir colocar esse produto, a gente se sentir frustrada porque não está sabendo vender. Eu acho que não combina, né? Essa sensação de fracasso que a gente tem, ela não deveria acontecer, porque não é a nossa área. Algumas pessoas conseguem conciliar, fazer artesanato e vender artesanato de forma equilibrada. E tá tudo certo, mas muitas vezes nós vamos pro ramo do artesanato porque ele é uma coisa calma, introspectiva, que nós fazemos sozinhas, no nosso tempo. E aí, de repente, nos cobrarmos de nos transformarmos numa empresa que precisa faturar, que precisa expandir, nós não temos muito para onde expandir. É um trabalho solitário, é um trabalho introspectivo mesmo. A maioria de nós não tem uma equipe que ajuda. Pode até ter um ateliê onde mais pessoas colaboram, mas a maioria de nós trabalha sozinha. Nós precisamos escolher os materiais, criar os modelos, fazer os nossos moldes, seja lá de que trabalho for, se for o crochê, entender ali as receitas e copiar.
E eu tô falando com vocês aqui, hoje eu costuro, faço bolsas, mas eu tenho conhecimento de crochê, de tricô, de bordado, de pintura, eu já fiz de tudo um pouco, tá? Não me profissionalizei nas outras áreas, mas eu conheço, eu sei o trabalho que dá. Já fiz muita blusa de tricô para mim, já fiz muita coisa de crochê também. Então, nós temos que ter muito cuidado para não confundir isso. O que eu estou notando aqui nos comentários é que existe uma identificação justamente com isso. Eu não estou vendendo, o artesanato não é valorizado, porque falta essa ponte. Nós por mais que a gente estude sobre isso, nós não temos tempo, nós não temos cabeça para fazer a nossa arte e ainda fazer ela aparecer em todas as redes, em todos os marketplaces. Eu tenho percebido muito que o marketing ele está cada vez mais agressivo em todas as áreas, cada vez mais competitivo. Você precisa fazer cada vez mais coisas diferentes para atrair a atenção das pessoas. E isso não combina com o artesanato. O que eu acho que a gente precisa buscar, e eu tenho estudado um pouco sobre isso, mais adiante eu quero trazer mais algumas sugestões para vocês. Eu tenho estudado um pouco sobre o que seria um marketing adequado para o artesanato, o que poderia funcionar, porque não é o mesmo que a Shopee faz, não é o mesmo que o Mercado Livre faz, que a Shein faz. A gente não consegue acompanhar isso. O nosso trabalho é diferente, o nosso produto é diferente. Usar o mesmo marketing aí é entrar em concorrência direta com esses produtos que não são artesanais. O meu objetivo aqui não é só desabafar, porque às vezes parece que eu estou desabafando apenas, puramente. Eu estou vendendo, eu vendo as minhas peças, né? Mas de uma forma muito mais lenta do que já foi. E eu acho que a gente precisa se encontrar nessa forma mais lenta. Talvez não seja fazer 20 tapetes de R$ 30 de crochê por semana, mas seja fazer um que alcance a cliente certa e que nos dê aquele retorno financeiro e emocional que a gente precisa. Eu tenho buscado isso com as minhas bolsas. Antes eu fazia peças mais rápidas para tentar vender, colocava em promoção e vamos lá, eu tenho que agitar. Hoje eu faço elas com um pouco mais de calma, eu faço peças mais detalhadas, com mais cuidado, com mais diferenciação das outras, né? Para tentar atingir aquela pessoa que vai valorizar. Hoje ainda recebi um retorno de alguém que recebeu pelo correio 2 bolsas que eu enviei, a pessoa ficou muito feliz. Então eu não estou vendendo todos os dias, mas eu estou tentando fazer com que cada venda seja mais significativa para mim, para o meu trabalho. E é isso que eu quero encontrar junto com vocês, ou eu quero que vocês também encontrem, que vocês voltem a ter prazer na produção. Por isso que eu falei no outro vídeo sobre a gente dar esse tempo, produzir uma peça para a gente mesma, em vez de se preocupar tanto com a produção e não ter retorno. Não adianta fazer uma quantidade grande de qualquer jeito e vender em forma de atacado e não ter retorno, não ter o lucro que a gente merece. Então vamos começar a pensar juntas aqui em como a gente poderia transformar esse marketing de artesanato numa coisa mais viável, numa coisa mais pé no chão para a nossa realidade. Então, se gostou desse vídeo, deixa teu like, deixa teu comentário. Os comentários de vocês têm sido muito importantes para o crescimento desse canal, não só em termos de alcance, mas para o crescimento também de trazer novos assuntos aqui para vocês. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.